Então, voltando para a parte 2 aqui da série, né? Segredos e Crimes de Fred e Rose West. Como eu falei, né? A Caroline, né? Assim que ela foi denunciar e tudo, ela acabou não recebendo o que ela queria, né? A polícia não levou muito em conta o que ela falou, então eles processaram a Rose e o Fred apenas pagarem assim, né? Condenaram eles a pagarem 25 libras cada um e vida que segue. Mas anos depois, né, esse depoimento da Caroline ele viria à tona novamente, né, quando eles prenderam aí os dois e eles começaram a ver que tinha um fundo de verdade sim, e que a Rose não era lá essa santa, né, que o Fred pregava que ela era, aliás, que era ela sim uma psicopata, que principalmente responsável por diversas mortes, né, tanto de jovens como de criancinhas, como a Shermine, que era a enteada dela, né, que tinha apenas 8 anos. E dentre esses corpos que foram achados, né, acabaram percebendo que existiam muitos membros aí que faltavam, dentre eles as rótulas que eles retiravam para que as pessoas não pudessem se movimentar, e também os dedões, né, os polegares, que o Fred tinha mania de retirar como um troféu, ele guardava esses dedões aí, né, dentre tantas outras coisas que se você for ler, você eu não consegue nem dormir, porque é umas coisas assim absurdas, né? Como, por exemplo, foram achados laços, várias outras coisas, né? Demonstrando aí diversas torturas que pelos quais essas crianças e essas jovens passaram aí, né? Sabe-se lá por quanto tempo, né? Durante todo esse período que eles fizeram aí esse massacre, né? E na série tem um depoimento muito forte. Aliás, tem vários depoimentos muito fortes, né? Tem várias histórias que são assim, abalam muita gente. Mas tem um depoimento de uma jovem que morou na casa dos West, né? Ela alugou um quarto. Ela morou lá na época em que a Heather ainda era viva e era pequena, né? E ela fala que ela era violentada pelo pai várias e várias vezes, né? Ela saiu um ano antes da Heather desaparecer, né? Deles cometerem esse crime com ela. E quando o Fred ele foi preso, como eu falei, né? Ele simplesmente omitiu tudo da Rose, né? Ele falou, não, ela não tem nada a ver com isso e tudo mais. Mas ele admitiu sim que tinha matado a Heather, né? Tem até um depoimento dele na série, ele contando, né? Tem lá a gravação dele dizendo por quê, né? Aí os policiais perguntam se ele não se arrepende, como é que ele se sentia. E ele falou que não, porque era uma coisa que era pra ser, enfim, né? Depois vocês tiverem a oportunidade, assistam, porque só. Aliás, acho que tem que assistir somente quem tem muito estômago, porque é triste. E aí, ele sempre fazia isso de eximir a Rose, né? Porque era uma combinação entre eles praticamente, né? Na série até dizem que a Rose ficou muito revoltada quando isso aconteceu, que ele foi preso, ela ficou com muita raiva, ela decidiu até ir embora e se mudar para outro lugar com os filhos, né? Que ela levou. É, e quando ela finalmente foi presa, né, a Rose, ela preferiu não ter mais contato com o Fred. Como ela queria manter a pose de que ela era uma criatura idônea, né, que ela não tinha feito nada, ela praticamente isolou o Fred de tudo da vida dela, né? Então o Fred ele ficou ali como se fosse o vilão da história e ela, pobre coitada, inocentada, né, que estava ali, sabe-se lá Deus por quê. Então, como ela fez isso, ela destratou muitas vezes o Fred, né? Inclusive a gente vê o vídeo do julgamento, né? Ele indo falar com ela, né? Tentando ali pegar nela e tudo, ele já grisalho e tudo mais. E ela, olhando para frente, permaneceu, né? Como se ele fosse um nada na vida dela. Então, por causa disso, né? O Fred ele sente muito esse baque, porque apesar de todas as loucuras que ele viveu na vida dele, ele realmente amava a Rose, né? Apesar de ter traído ela inúmeras vezes, e isso ser uma coisa normal entre eles, né? Era uma coisa que eles dois achavam de boa. Então ele era louco pela Rose, né? Alucinado por ela. Quem era o grande amor da vida dele era ela. Então ele não suportou viver desse jeito, né? Com todo esse abuso da parte dela. Então o que acontece é que em 95, né? Acontece esse julgamento, mas e o Fred acaba não sendo daí condenado, nem podendo participar dessas coisas, porque ele se mata dentro da cadeia, né?
Ele não suporta aí passar por tudo isso, ele acaba se matando. Isso revolta o Reino Unido inteiro, né? Todo mundo fica muito revoltado. As pessoas acham que ele fraudou o sistema e tudo mais, né? E todo mundo fica indignado, principalmente a família, né? De todo mundo que passou por isso. E a Rose, ela segue, né? Ela fica até bem abismada quando isso acontece, porque na cabeça dela ela achava que ele ia acabar resistindo aí, e ele não conseguiu, né? Porque para ele foi um peso muito grande. E a Rose, ela termina sendo condenada por 10 acusações de homicídios. Ela é condenada à prisão perpétua. E ela vai, né, até hoje, aí ela segue presa, né? Hoje em dia ela está em Newhall, que é na Inglaterra. E é mais uma dica aqui do canal para vocês, gente. Vocês que curtem aí esses true crime, né? Tudo dessas coisas aí de assassinatos e tudo mais. É uma boa dica, né? Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.